A tensão em Brasília segue escalonando ontem a níveis verdadeiramente estratosféricos, não tem exagero algum aqui, muito pelo contrário, até porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes de advertir o ex-presidente Bolsonaro e não prender o ex-presidente seguiu repercutindo em todos os campos políticos e campos jurídicos, até nos Estados Unidos, pessoal. Teve repercussão transcontinental. Em conta, na verdade, teve, inclusive, vale a pena a gente mencionar aqui, pessoal, que numa conta institucional do próprio subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, o Darren Beattie, ele escreveu que, abre aspas, o ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão na América. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando providências. Mais uma vez, parece que vem uma ameaça em torno disso e a gente tem que entender o que está posto, né? Até porque as autoridades brasileiras sendo alvo nessa situação e, novamente, o prazo está se encurtando a cada segundo, a cada minuto, a cada hora que passa aqui no Brasil. Vamos aqui com Maria de Carli, sua expectativa, porque o que a gente está propondo aqui do Morning Show, claro, é mais razão, menos emoção e lidar frontalmente com a realidade que está posta. Olha, a realidade está bem feia, eu não vou negar, vejo uma relação muito... Eu nunca vi nada igual. Eu também nunca vi, estudando política como estudei, nunca vi nada igual, porque ambos os lados estão preocupados com uma coisa, eleição. E, a meu ver, quem está no governo é quem deveria se responsabilizar mais diante da população brasileira e dos seus impactos dessa briga, nessa queda de braço, que é o governo Lula. Justamente deveria estar aí tentando fazer um trabalho mais suado de conseguir acessar a Casa Branca. Mas tem uma problemática, porque o outro lado, também ali na Casa Branca, tem uma narrativa política e ideológica que não permite conversar diretamente com o nosso governo daqui. O que acontece? Desde que o Donald Trump assumiu o seu segundo mandato, nós não fizemos esforços para estar lá dentro da Casa Branca, estar falando com alto escalão, ter um caminho de diálogo mais acessível. Tanto é que está a situação que está. Nós não temos um acesso fácil, tem uma problemática ideológica, tem uma guerra de narrativas que cresce cada vez mais. É um lado provocando o outro. E quem vai pagar essa conta? O cidadão brasileiro. A meu ver, Marinho, essas tarifas vão permanecer dia 1º de agosto. Tenho muito medo de aumentar a alíquota para alguns setores estratégicos, porque o Trump também, ele é esperto, ele quer favorecer o benefício dos Estados Unidos. Diante dessa guerra ideológica, ele vai flutuando diante disso. E o presidente não vai ceder. Há boatos que o vice-presidente Alckmin conseguiu acesso com um funcionário de alto escalão dos Estados Unidos, está vendo a negociação, mas o setor econômico está muito preocupado diante disso e não acha que o governo está fazendo esforço bastante. Agora, a gente vê tentativas desesperadas de realmente articulação, diplomacia, algum pragmatismo de autoridades brasileiras, do próprio vice-presidente Alckmin, simultaneamente ministro, né, da Indústria e do Comércio do governo Lula. Ele vem tentando acionar por canais oficiais, afinal de contas é o governo federal que tem legitimidade para falar em nome do Estado brasileiro pelo menos de 2022 até 2026, esse é o caso, acionando o secretário de Comércio Howard Lutnick, tentando contatos, enfim, internos poderosos aqui no Brasil para chegar ao secretário do Tesouro Scott Bessent, mas ao que tudo indica, e a informação de bastidores, ele vem esbarrando na seguinte informação. Toda a equipe econômica do Trump pode até discutir, podem falar por horas e horas e horas, mas esse caso do Brasil, ao contrário de todas as outras negociações comerciais, está total e completamente, unilateralmente concentrado no presidente Trump e no que ele decidir na Casa Branca. Então, essa confluência entre discussões comerciais, discussões jurídicas, com a política, né, prevalecendo e o Trump que vai, em última análise, definir o rumo dessa situação toda. Mas por aqui, desde 2021, pessoal, vale a pena a gente trazer o fato de que já foram protocolados 70 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, todos protocolados no Senado Federal. E esses processos só andam com a autorização do presidente da Casa de Turno, nesse caso, nesse momento, Davi Alcolumbre, senador amapaense, que se mostra absolutamente contrário a qualquer movimento nesse sentido, e todos os outros movimentos também nessa direção foram rechaçados e ficou mais como uma forma de senadores da oposição acenarem para as suas respectivas bases, mas sem nenhuma efetividade prática, né, mano?
Eu confesso que acho essa pauta de um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes muito curiosa. Primeiro, porque não há precedente na história do Brasil, né? Nós nunca fizemos um impeachment de um ministro da Suprema Corte. Em mais de 125 anos. Exatamente. Segundo, porque se houvesse um impeachment, quem faria a indicação de um novo ministro para a Suprema Corte? O presidente Lula, que, na minha visão, muito provavelmente não faria a indicação de um nome que agradasse essas pessoas. Então, eu acho muito curiosa essa estratégia política, porque parece que não tem um pouco um plano de longo prazo, né? A segunda jogada do xadrez, eles não conseguem prever, né? Porque, afinal de contas, as últimas indicações do presidente Lula contaram até com voto favorável para a entrada na Suprema Corte de muitos dos senadores que agora, sinceramente, fingem que estão contra o ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente está falando muito mais de um jogo eleitoral, da construção de narrativas de parte a parte. E, na prática, esse tipo de situação em que a gente tem autoridades estrangeiras fazendo comentário de questões internas do Brasil, como uma decisão do ministro da Suprema Corte, e veja, nós brasileiros podemos debater isso infinitamente. Vão ter aqueles que concordam, vão ter os que discordam da decisão do ministro, mas esse é um assunto interno do Brasil. Quando uma autoridade estrangeira vem meter o bedelho numa questão que é nossa, sinceramente, isso só acirra mais os ânimos, porque você vai ter apenas uma bolha radicalizada vibrando com isso, mas que fica cada vez mais isolada e não percebe que, na verdade, está cavando a própria cova, porque todo brasileiro, a maior parte dos brasileiros, num cenário como esse, está preocupado efetivamente com os efeitos sobre sua vida real, que vai piorar com a imposição dessas tarifas. E não há como o Brasil simplesmente abrir mão de sua soberania para satisfazer o desejo de um estrangeiro. Justo no papel, mas, enfim, tem sempre, volto a mencionar, a inexorável bigorna da realidade, doutora Luciana Nepomuceno, porque até os Estados Unidos, a maior superpotência democrática, com 1001 problemas internos, se até eles estão reconhecendo que parece que o Brasil virou um grande laboratório autoritário, dado que há uma figura que julga, investiga e pune, com superconcentração de poderes, mesmo com 1001 problemas, eles tentando dizer que certos membros do Supremo vêm cruzando certos limites, é porque a situação aqui levanta preocupações legítimas. Talvez seja um mundo ideal que não haveria uma intervenção estrangeira do grande tio Sam imperialista, a rapina imperialista Yankee descendendo aqui no Brasil semicolônia. Eu entendo essa percepção, mas é a vida como ela é o tabuleiro geopolítico que está posto. Queria ouvir tua impressão aqui também, até porque a gente não pode esquecer que estamos governados pelo governo federal do presidente Lula, que parece que está surfando essa onda, mas até que ponto, né? Parece que tem já uma discreta queda na aprovação que ele conseguiu surfar logo após o anúncio, né? Mas vamos lá, Maria, eu queria fazer aqui não é um contraponto ao que o Mano falou sobre esse pedido de impeachment, porque a ótica dele foi uma ótica eleitoral. Eu vou fazer uma outra análise aqui. Nós temos aqui 70 pedidos de impeachment que estão paralisados no Congresso Nacional. Como nós vimos, foi falado aqui já, nós não temos notícia no nosso sistema de um impeachment contra o presidente da República. E Marinho bem disse, se houver, quem vai nomear será o presidente Lula, que vai nomear provavelmente uma pessoa alinhada, seja ao espectro político, às expectativas dele ali na representação no Supremo Tribunal Federal. O problema é a lacuna legislativa. A lei do impeachment é de 1950 e ela não prevê prazo e muito menos sanção se esses pedidos não são dado a eles encaminhamento perante pela Câmara ou, eventualmente, se fosse o caso ali, pelo Senado. E com isso, o Judiciário, o Supremo fala, eu também não posso intervir por causa da separação de poderes. Então fica mera uma narrativa com uma publicidade para poder jogar na mídia de que já foi pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Tá
Tá, mas e se sentasse em cima do pedido do Alexandre de Moraes? Qual que é o impacto real, efetivo, se nós não temos ali o judiciário podendo obrigar o legislativo a dar impulsionamento a esse pedido e simplesmente aquela inércia, muitas vezes deliberada, proporcional, igual já aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve vários pedidos e o Arthur Lira, à época presidente da Câmara, não deu o devido encaminhamento. Agora, essa omissão de certa parte, ou pelo menos recusa de certa parte do Senado Federal, né, David, em realmente avançar ou pelo menos referendar, participar desse processo de impeachment, mostra, a gente há de lembrar, que é aí que entre os verdadeiros freios e contrapesos dessa separação de poderes que existe no Brasil, muitas vezes, sejamos sinceros, são os rabos presos de uns com os outros, né? Principalmente as ações que eles têm no Supremo, por isso jamais ousariam dar um passo nessa direção. Aqui, meu amigo, sem papas na língua, a verdade é essa, sejamos sinceros. Não é isso? Tem um ditado que eu acho que reflete bem isso daí, que é o prego que se destaca é martelado. Repare muito bem. Gostei. Então, assim, a partir do momento que você chama para si essa questão do impeachment, e até mesmo há algumas conversas relacionadas a isso, principalmente nos últimos dias, porque alguns parlamentares já estão articulando, sim, essas informações, né? Até foram apuradas em conjunto aí com o Bruno Pinheiro. Já há essas discussões, essas tratativas, mas a forma como isso vai ser feito ainda é muito subjetiva, é muito, assim, superficial, vamos dizer. Mas, ao meu ver também, isso causa ainda mais crise institucional entre os poderes, porque a partir do momento que você quer impeachment um juiz porque ele está tendo decisões desfavoráveis a determinado campo ideológico, realmente é uma questão assim que não ganha força, justamente porque o juiz, por mais que você discorde das decisões dele, ele foi escolhido ali para que realmente possa julgar. Mas também existem muitos questionamentos em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, sim, sobre aquilo que está previsto na Constituição, com base na lei. Então, assim, é difícil a gente fazer uma análise técnica diante de tantos contextos também que não são técnicos, ao meu ver, diante dos últimos tempos. Né? Os senadores não conseguiram sequer barrar a indicação de nomes claramente politicamente ligados ao presidente Lula. E na Sabatina também. Exato. Flávio Dino era ministro. Aquele constrangimento todo com o Sérgio Moro, o próprio senador Flávio Bolsonaro exaltando o garantismo do ministro Zanin, enfim. Aí, meu amigo, volta a repetir, os verdadeiros freios e contrapesos dessa república federativa, desse Brasil, são os rabos presos de uns com os outros, né? Mas aqui, momento história, antes da gente seguir adiante, houve sim um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, contra o ministro Cid Scartesini, em 1920, nomeado em 1914 pelo presidente Venceslau Braz, por ali algumas situações administrativas, algumas bandalheiras. Houve processo no Senado, mas ele foi absolvido. Então, de fato, em mais de muitos e muitos anos, ninguém nunca rodou, mas pelo menos o ministro Scartesini quase rodou. Barata Ribeiro, lá em 1800. Então rolou já rolou. Então, momento história aqui.